Olá, amada força da juventude, tudo bem com vocês, meus queridos? Meus amados, a meditação especial do dia 22 de fevereiro, nessa quarta-feira, uma meditação muito significativa, vem com o título Graça Inclusiva. O texto está lá em Mateus capítulo 20, verso 14. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Esse é o finalzinho de uma parábola interessante que Jesus falou e integrante também até para os nossos dias, né? Porque imagine, né, assim, um trabalhador começar a trabalhar às 5 da manhã, o outro às 10, o outro meio-dia, o outro às 3 e o outro chegar quase na hora de acabar o expediente, 5 horas da tarde e fechava às 6. E ambos receberem o mesmo valor, né? Jesus contou uma parábola desse jeito. A gente vai entender o que significa essa parábola. Mas antes, vamos relembrar alguma história de futebol aqui, né? Se você é jovem e gosta de futebol, você vai entender o que eu estou falando ou vai aprender um pouquinho sobre essa história de Copa do Mundo aqui, tá? Então vamos lá. O Brasil precisava vencer a Turquia naquele dia 26 de junho de 2002 para ir à final da Copa do Mundo. O atacante Ronaldo já havia feito o gol no início do segundo tempo, mas nada estava garantido. Após o gol brasileiro, os turcos passaram a sufocar a nossa defesa e quase empataram a partida. Faltando apenas 5 minutos para o final do jogo, o técnico Felipão fez uma substituição tática. Tirou o meio-campista Kleberson e colocou o lateral direito Belletti. A ideia não era reforçar a defesa, mas colocar um jogador descansado para apoiar o ataque no lado direito. Deu certo. Belletti trocou passes com o atacante Denilson e a bola permaneceu um tempo precioso naquela área do campo, neutralizando o ataque da Turquia. Apesar de jogar esses poucos minutos em toda a Copa, Belletti foi importante para o Brasil. Quando a seleção conquistou o título no jogo seguinte, ele também levantou a taça. E olha que interessante, em uma competição coletiva como futebol, não importa se você joga muito ou pouco, se é titular ou reserva, se o time vencer o campeonato, todos ganham. Na Copa 2002, o goleiro Rogério Ceni nem entrou em campo, mas também é considerado pentacampeão mundial. O verso de hoje foi extraído da parábola dos trabalhadores da vinha. A história de um homem que contratou pessoas para trabalhar em sua plantação. O interessante é que esse homem, que representa Deus, contratou trabalhadores em vários horários ao longo do dia. 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e 5 horas da tarde, né? Evidentemente, ao final do expediente, uns suaram a camisa mais do que outros. Entretanto, todos ficaram recompensados com o mesmo valor, o que gerou insatisfação naqueles que trabalharam mais tempo. Olha, imagina a situação, né? O fato de o patrão eliminar privilégios e dar o mesmo salário para todos indica que a graça de Deus é inclusiva e abraça indistintamente aqueles que aceitam o seu convite. Não importa a etnia, nem a condição social, se tem décadas de igreja ou se é novo na fé. Todos podem ser salvos, caso queiram. Embora injusta aos olhos humanos, a graça de Deus tem capacidade de conceder o troféu da salvação, tanto para artilheiros quanto para aqueles que ficam no banco de reservas. Você já fez parte desse time vencedor? Que interessante essa meditação, né, querido? Então, Jesus colocou essa parábola aqui para dizer assim, olha, não importa se a pessoa tem 50, 60, até 70 anos, como eu já vi numa igreja, numa fé, a graça de Deus, ela abraça tanto esse que tem muito tempo de fé e de igreja, muita experiência, quanto aquele que é novo da fé, que aceitou o evangelho agora e de repente nesse interim Jesus volta. Ambos vão receber o mesmo valor da graça e do perdão de Deus e ambos a gente espera que consigam a salvação. Que você possa fazer parte desse time vitorioso, tá? Que Deus venha te abençoar ricamente. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor, porque o Senhor já lutou por nós. O Senhor já enviou o seu Filho para vencer o pecado, a morte e o sofrimento, para morrer em nosso lugar e nos dar direito à vida eterna. Obrigado por essa vitória tão preciosa. E por causa da vitória dele, um dia nós venceremos também, mas com a força e o poder de Cristo Jesus. Abençoe esse jovem e essa jovem aqui, que escutaram essa meditação, e que eles possam estar dentro desse time vitorioso. Não importa se são artilheiros, experientes, ou se são apenas jovens que estão conhecendo a tua palavra. Que todos venham estar no reino dos céus,
e todos venham aceitar a Cristo como Salvador. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus que fazemos. Amém. Amado, especial, eu queria fazer um convite para você. Se você chegou até o final do vídeo aqui, eu vou deixar sempre duas opções de escolhas aqui para você. Você pode escolher entre dois vídeos, entre uma playlist e um vídeo. E se você não se inscreveu no canal, clica aqui nesse círculo que está o meu rosto, que você vai ficar inscrito no canal, tá? Aquele abraço e até amanhã. Obrigado por sua atenção.